Bom, Marcelo, vamos falar um pouquinho sobre Maratona de Nova York. Você acabou de voltar de Nova York e correu a rainha das maratonas, né? Como é que foi essa experiência? Conta pra gente. Foi uma experiência muito legal, voltei há poucos dias, estive lá para experimentar, né, essa sensação de correr a principal maratona do mundo, né, e foi um dia em que tudo encaixou bem, foi um dia perfeito, de condições climáticas ideais para a prática da corrida, era um dia de temperatura amena, porém ensolarado, então um dia bonito, com a força da torcida, né, e aí eu consegui ter um desempenho melhor do que eu esperava, né? Me senti bem, tive boas sensações ao longo da corrida inteira e pude completar a prova em um tempo que me surpreendeu. Então foi uma experiência muito legal, né? Como muitos já me diziam, é uma maratona que não decepciona, né? Gostei muito de participar e espero voltar mais vezes. Para mim foi muito parecida a minha experiência também, quando eu corri lá em 2016, dia perfeito, dia temperatura espetacular, foi um ótimo tempo que eu fiz lá também, me ajudou bastante. E Nova York nunca decepciona, entrega tudo e mais um pouco, né? Impressionante aquela atmosfera ali, aquilo. Você consegue captar aquela atmosfera do público? Você conseguiu ali ou você estava concentrado na prova mesmo? Olha, na prova a gente fica bem focado, né? É difícil, inclusive, manter a concentração com aquela torcida toda, né? Porque é uma torcida que te empurra, né? Que te motiva, e você tem que tomar o cuidado, inclusive, para não acelerar demais, né? Não se empolgar demais e acabar desrespeitando o ritmo proposto, né? Mas, sem dúvida nenhuma, aquela motivação, o empurrão da torcida é algo que impulsiona, né? Que ajuda. Então, foi uma experiência inesquecível. Eu não sei se você tem algum ponto específico, mas para mim, a hora que eu entrei ali em Manhattan, na Primeira Avenida, aquela multidão, não sei se você conseguiu sentir aquilo, parecia um Maracanã lotado, né? De Maracanã em dia de Fla-Flu ali, aquele povo gritando, é um negócio espetacular. Para mim foram dois trechos que me chamaram a atenção. Primeiro no Brooklyn, ali no começo, quando tem muita gente também. Eles formam aquele corredor humano, que inclusive em uma altura ele dá uma funilada, né? E a gente fica com uma parte bem estreita mesmo para passar. E depois em Manhattan, quando a gente cruza a ponte, né? E a ponte, como não tem torcida, né? É um momento mais silencioso, mais de reflexão ali, em que a gente fica conversando com a gente mesmo. E aí, de repente, quando termina a ponte, você começa a escutar, né? A força da torcida. É isso aí. Arrepia. É impressionante. Maratona de Nova York realmente é espetacular. Marcelo, precisamos falar aqui sobre falsificações de produtos. Esse é um tema muito sensível nesse segmento que você atua, não é? Quer dizer, a falsificação de qualquer coisa é sempre um problema muito sério. Mas no suplemento esportivo, como é que é isso? Como é que as falsificações têm impactado o mercado? Infelizmente, isso é algo que vem acontecendo com cada vez mais frequência, né? A gente vem percebendo o surgimento de produtos falsificados e é algo que acaba acontecendo em mercados de alto crescimento que oferecem produtos de alto valor agregado, né? A gente percebe isso em mercados como de combustível, de eletrônicos, e o mesmo acaba acontecendo também com o suplemento. É algo que a gente lamenta bastante, né? Em que a gente tem também o desafio de coibir. Como indústria, a gente tem esse compromisso, né, e esse dever de impedir que essas pessoas oportunistas se aproveitem da procura que o suplemento tem, né? Então, a gente busca incluir no produto mecanismos que facilitem a identificação de originalidade daquele produto, né? Além disso, também é um trabalho de combate ativo, né? Um trabalho de identificar, de denunciar, né? Os produtos que a gente identifica como falsificados, mas eu acho que o principal trabalho que a gente faz é um trabalho de conscientização do consumidor, porque quem tem o maior poder, né, de coibir o produto falsificado é o consumidor. Basta ele não comprar, né? Basta ele não incentivar esse tipo de prática. E a melhor forma do consumidor identificar se o produto é falsificado ou não é o preço, né? Porque hoje a oferta de produto está cada vez mais sofisticada, né, do produto falsificado. Os produtos falsificados estão cada vez mais fiéis ao produto original. Então a gente sempre orienta ao nosso consumidor que se ele encontrar algum produto sendo vendido em um canal que ele não conhece
e principalmente é um preço muito abaixo, tem que desconfiar, tem que suspeitar, né? Porque não existe atalho, né? Não existe mágica, né? O suplemento é um produto de alto valor agregado, que tem um custo alto de produção e que não tem como ele ser vendido a um preço muito abaixo da média de mercado. Então, é um tema que a gente tem se dedicado bastante, que nos preocupa, porque, acima de tudo, ele oferece um risco à saúde do consumidor, né? Porque se o suplemento ele é um produto que pretende oferecer um benefício à nossa saúde, se a gente consumir um produto falsificado, a gente pode estar incorrendo num risco muito severo, né? À nossa saúde. Então, é algo muito importante que a gente tem que ficar atento. É isso aí. É mais ou menos como a gente, para usar um exemplo do nosso dia a dia, o combustível, né? Quando você acha um combustível com um valor muito mais baixo do que aquela média que você costuma pagar, você desconfia. Alguma coisa não está certa, né? Não está legal. Então, no suplemento é a mesma coisa. Está um preço Exato. ali diferente, desconfia e, olha, é melhor não arriscar. Porque é isso, é saúde. Você está tratando de saúde. O automóvel, se dá um problema no motor, você vai lá, conserta e vida que segue. Mas a sua saúde, muitas vezes, não tem conserto. Então, é importante ficar sempre atento com essa questão aí da falsificação que, infelizmente, aqui no Brasil, em várias frentes, inclusive no suplemento, o segmento que faz sucesso, o falsificador está aí, pronto para aproveitar, não é, Marcelo? Exatamente. É isso aí. Ô, Marcelo, com essa vida toda atribulada aí, porque o empreendedor precisa se dedicar ali o tempo todo ao negócio, treinamento, treinar para um triatlon, correr, nadar, pedalar, dar conta dos treinos, não é fácil, né? Às vezes você precisa ter 2 modalidades de treino num dia só. Como é que você equilibra tudo isso aí na sua vida? Tomar conta da Dux e ser um triatleta e um maratonista, né? É um desafio, mas eu acho que no final das contas os compromissos e as atividades acabam se complementando, né? A disciplina que a gente adquire no esporte, né? O foco, a concentração, acabam sendo muito utilizadas também no trabalho e vice-versa, né? Afinal de contas, são características pessoais que são exigidas em todos os âmbitos da vida, né? Então, quanto mais eu estou dedicado, né, e disciplinado no esporte, mais eu me sinto também focado no trabalho. Então, eu costumo organizar a minha rotina sempre reservando um horário pela manhã para já garantir o treino da manhã, né? Então, nunca vou para o trabalho sem treinar, né? Então, isso para mim é religioso. E o segundo treino do dia, quando eu estou em ciclo de preparação para triatlon, que geralmente a gente tem que encaixar 2 treinos no mesmo dia, eu tento ou encaixar esse treino no horário do almoço, se eu tiver tempo disponível para isso, ou se não, eu deixo para o final do dia com mais calma, depois do trabalho, volto para casa ou vou para o clube e completo esse segundo treino. Então, eu sinto que as coisas, no final das contas, elas conseguem se acomodar, né? Se eu estou num ciclo de treino para uma prova importante, eu me sinto ainda mais organizado e disciplinado para conseguir manter os meus compromissos do trabalho em dia. Eu costumo falar sempre a respeito disso, sabe, Marcelo, que o esporte, principalmente a corrida, e quando eu comecei a fazer os ciclos das longas distâncias, eles me ajudaram a colocar disciplina na minha vida profissional. Eu não sei se isso acontece com você também. Eu era um cara desorganizado na minha vida profissional. Não tinha horário, os meus horários eram todos atrapalhados. Quando eu comecei a levar o esporte mais a sério, a minha vida profissional ficou disciplinada como a gente disciplina o esporte também. Com certeza. Eu não sei se isso acontece com você também. Sem dúvida, acontece também. É a mesma coisa, né? Exato. Isso é fundamental, né? O esporte ajuda, não só do ponto de vista físico, não só do ponto de vista emocional, mas também do ponto de vista da organização das nossas coisas. Poder dar conta de tudo. E aí tem questão familiar, você tem que dar conta da família, tem outras coisas que estão envolvidas nesse pacote também, né? É isso mesmo. E que você consegue fazer também. Tem que dar conta da família também, né? Tem que conciliar tudo. Acho que são todos os âmbitos da vida que precisam coexistir, né? Então, a gente tem os nossos compromissos profissionais, né, os nossos desafios pessoais no esporte, mas também não podemos esquecer da importância da vida familiar, né, das relações sociais, né, e de todos os outros aspectos que compõem a nossa vida, né? Então, é um equilíbrio no final das contas, né? A gente não pode
permitir que um desses pilares esteja desequilibrado.